Meus amigos, agora estamos já começamos a subir a serra e terei que subir bastante ainda, mas eu gostaria que aqui não fosse só apenas um vídeo de mostrar a natureza. Já existem muitos vídeos. Eu gostaria de aproveitar esses instantes nesse lugar magnífico, nesse lugar paradisíaco, longe de toda a poluição sonora das cidades, de toda a baderna, de todas as crises localizadas nesses grandes centros das cidades, dos problemas. Mostrar esse local e ao mesmo tempo falar desses maravilhosos ensinamentos gnósticos. Hoje queremos dar entrada num tema de profundidade que responde às nossas indagações e uma grande indagação da filosofia. Eu vou mostrando aqui e vou falando ao mesmo tempo, que é essa eterna procura de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Então hoje entregaremos um dos temas gnósticos, chamado as leis de evolução e involução, porque aqui é um local propício a falar desses temas da natureza, né? Vamos estudar a lei da seleção das espécies de Darwin. Na verdade, vamos contestar essa lei, como vários cientistas, biólogos, filósofos, geólogos, todos os cientistas hoje já está tendo um grande número de cientistas que já contestaram a lei de Darwin, a lei da seleção natural das espécies, que as espécies surgem à razão de muito tempo, né, das variações, etc, etc. Então, existe inclusive vídeos que vocês podem ver na internet. Eu falarei assim um pouco cansado porque estou subindo, né? Então vocês podem encontrar vídeos na internet, que é a teoria do design inteligente. Eu cheguei a ver pouco, mas apenas para dar uma certa noção, que existem muitos cientistas sérios estudando e não encontraram respostas. Olha, a teoria de Darwin, né? Que 1800 e algumas coisas pegou esse seu estudo, a comunidade mundial, internacional, científica, e todos começaram a passar a aceitar essa lei. Muitos ateístas se fundamentam nessa lei, totalmente equivocada, enganosa, mentirosa, sem conteúdo prático, né? Pronto, aqui, coloquei meu boné aqui de novo, pronto, e vamos subindo devagarzinho. Então vamos falar sobre a lei de evolução e involução, e revolução da consciência. Aos muitos espiritualistas que têm como a evolução, que pensam que a evolução possa levar a uma superação espiritual, a uma autorrealização espiritual, esses estão equivocados, porque toda coisa se antepõe a uma outra coisa. A evolução se antepõe a outra lei, que é a lei de involução. Então as pessoas evoluem até certo ponto. Existe evolução na natureza, não da forma como Darwin coloca. Seleção das espécies, nunca surgiu uma nova espécie. Tudo mostra que todas as espécies foram projetadas. Os cientistas estão vendo, estão estudando, e que as estruturas moleculares de algumas células, elas demonstram um maquinário muito complexo, e que para se funcionar qualquer uma daquelas engrenagens é necessário que todas as partes estejam conectadas, e sem nenhuma dessas não funciona. Então a natureza não surgiu de uma evolução espécie darwinista, mas
de um protótipo deixado por grandes projetistas, que são os deuses, os devas da natureza. Aqui temos que nos concentrar um pouco, é o esforço, o intelectual aqui. Por isso que eu dou certas paradas. É complicado. É subindo, né? Então, vemos 3 reinos na natureza. O mineral, por exemplo, isso aqui é uma pedra. Está o reino mineral. Cada uma dessas pedras, dessa terra, dessas rochas que vemos, existe não só o aspecto físico dela, que é toda a sua estrutura molecular, celular, mas a parte anímica, a parte que anima e que sustenta essa criação. São chamados os elementais. E aqui estamos então para mostrar esses 3 reinos. O ser humano faz parte de um 4º reino, que está no reino hominal. Então são 3 reinos inferiores, que é o mineral, o vegetal e o animal. No animal está localizado todos os insetos, pássaros, aves, peixes, anfíbios. E o ser humano como um próximo passo, o reino hominal. Então a evolução acontece até certo ponto. Na verdade existe uma transmigração desses elementais, dessa parte anímica que anima esses mundos mineral. Os elementais do reino mineral, por exemplo, os gnomos, cada uma dessas rochas, eles contêm gnomos, que animam esse círculo, e eles têm as suas sociedades, os seus grupos. Nós, infelizmente, com as nossas capacidades atrofiadas, capacidades de clarividência atrofiadas, não podemos enxergá-los, não podemos vê-los. Mas os elementais, a parte anímica, duendes, fadas, gnomos, sílfides, eles estão em cada uma dessas partes, e eles vivem em famílias, unidos, longe de todos os problemas, de toda a buculosidade dessas grandes cidades, que inclusive deixamos para trás, para poder compartilhar essas belezas. Então eles têm as suas classes, suas escolas, os seus ensinamentos, os seus tutores, que nós podemos chamar de devas, que são os organizadores desses reinos inferiores. Aqui já dá para ver um pouco do horizonte. Estamos a uma certa altura da serra, mas existe muito ainda para subir. Existe também o reino vegetal, por exemplo, as plantas, que inclusive tem uma ligação muito uníssona com o mineral. Estão muito unidos também. Os diversos departamentos do reino vegetal, arbustos, árvores, são infinitas e diversificadas tipos de árvores, de plantas, de arbustos, de roseiras, flores. Cada um são um departamento vegetal e contém certos tipos de elementais específicos. Então a parte anímica. Esse mesmo elemental, olha aqui, na verdade a nossa própria alma em estado vegetal. A nossa alma vem de anima, que anima o nosso corpo humano, o reino humano.
Então, essas árvores, essas plantas, não são apenas um aspecto físico, não é apenas um corpo físico sem vida, não só a vida molecular e celular, atômica, mas há algo que anima. E isso acontece, processo de evolução esotéricos, não a evolução mecânica de qualquer maneira, né? Como diz Darwin, ao longo do tempo, ao acaso. A natureza não existe o todo. Isso aqui é um infinito, uma partícula infinitesimal. Toda essa abundância, essa riqueza, esse design. Nós vemos pelo mundo cachoeiras, diversos tipos de matas, o oceano, com todas as suas maravilhas, as suas criaturas, as baleias, peixes, tubarões, a riqueza mineral mesmo no fundo do oceano. Todas essas são animadas por criaturas elementais que a ciência moderna e ortodoxa, os céticos, zombam, né? Quando fala-se em criaturas elementais, em fadas, sempre se viu, sempre se noticiou, as crianças mesmo têm essa capacidade cognitiva de ver, pela clarividência. Essa nossa clarividência, ela está totalmente degenerada, né? Então não podemos ver essas criaturas. Então existe uma riqueza grandiosa no universo, uma diversidade de vida que, a propósito, todas essas coisas, elas não podem originar-se do acaso. A vida não pode originar-se do acaso. A sua mesma existência humana, você tem que ver a sua inteligência, a sua consciência. Essa não pode ser originada pelo acaso. Isso aqui existe milhões e milhões de anos. E existem os processos evolutivos, que é o passar de um reino dessa parte elemental, aí, até ele adquirir essas experiências nesses reinos, para um outro reino. Do reino mineral, a criatura evolui por milhares e milhões de anos, estudando esses diversos departamentos, adquirindo todas essas sabedorias, até adquirir o direito de pertencer a um outro reino superior. Aqui nós temos alguns cactos, né, do reino vegetal. Um lindo cactus aqui. Aqui temos uma aranha, uma teia de aranha, que provavelmente deve ter alguma aranha por aí, que é do reino animal. E aqui nós temos uma pedra rica, que também tem culturas animais, né? Tem certos elementos aqui, microscópios, né? Provavelmente aqui deve dormir algum lobo à noite, né? Essa pedra deve dormir algum lobo. Aqui eu já vi lobo nessa região, tamanduás, bandeira, né? Então temos uma riqueza muito grande aqui, uma variedade muito grande nessas pedras. E que quanto mais subimos, mais vamos encontrando pedras, né? Mais e mais rochas, diversidade, abundância. Então tudo isso não originou-se pelo acaso. Tem que ter um projetista, tem que ter um desenhista, um engenheiro, um grande arquiteto do universo, um conhecedor de uma inteligência sem limites, além da nossa imaginação, para conceber tudo isso. Claro que as pessoas têm moldado Deus às suas convicções, às suas teorias, seus conceitos, às suas fraquezas. Então essa não é a verdade sobre Deus. Ó, um grilinho aqui, já pulando aqui, do reino animal. Então as pessoas têm um Deus equivocado, um Deus criado. E
Esse Deus é o que os ateístas, na verdade, criaram as suas teorias e ironias de tipo ateístas contra esse Deus. Na verdade, até os ateístas eles estão equivocados, porque eles são ateístas apenas em função de certos tipos de religiões, de interpretações desse mesmo Deus que eles não aceitam, né? Mas não tem como, pela lógica, pela nossa própria consciência, não acreditarmos que existe um projetista. Assim como, por exemplo, nessa teia de aranha. Como não crer que isso aqui não existe uma certa inteligência para se fazer? De onde vem esse arquétipo, essa inteligência, essa memória, que só pode ser milenar, que está na consciência desses pequenos elementais da aranha? A gente encontra aqui alguma aranha, mas não deve estar por aí. Está meio calor, né? E vamos subindo mais a serra e continuando a esse tema, né? Mas aí, no início do nosso vídeo, nós fizemos 3 perguntas que é básica para a gente refletir e descobrir. E é nosso propósito falar sobre isso. De onde viemos? Para onde vamos? E o que estamos fazendo aqui? Qual a nossa função na vida? Porque sabemos que temos um corpo, nós comemos, bebemos, respiramos, mas e além disso? E além desses aspectos mecânicos da vida, existe algo mais? Qual é o propósito disso tudo? Será apenas capricho de toda a natureza? Essa diversidade, esse design inteligente da natureza e do cosmos? Existe um propósito? De onde surgiu a vida? De onde surgiu o universo? Os cientistas têm uma mente limitada, um intelecto limitado, para querer pretensiosamente falar sobre a origem da vida, a origem do universo. Então criaram certas teorias, como o do Big Bang. Eles têm aí uma visão de que o universo originou-se de uma matéria, um superátomo condensado em certo ponto ali. Não importa como eles chamam isso, né? Vamos colocar aqui uma certa matéria, um certo átomo. Assim eles pensam, né? Equivocadamente. E que nenhuma inteligência, nenhuma consciência, nenhum projetor teria por trás disso, nenhum impulso. E que de repente, num certo dado momento, essa coisa explode. Por isso fala-se Big Bang. Aí o Deus se origem a isso tudo que vocês veem no universo, né? Isso aqui já é uma coisa até a parte a um propósito de Big Bang, porque por mais que creiamos que existe um Big Bang, que foi acaso, como a consciência pode ser o acaso disso? Eu pergunto. A consciência mesmo, que é uma coisa que está além do corpo, que está além da matéria, e a consciência que continua além do corpo. A consciência que não é material, né? A sua inteligência, a sua percepção. De onde originou-se isso, né? Vamos aqui passar por essa pequena cerca. Peraí. Pera. Pronto, aqui estamos. Bom, aqui tem um caminho ali para baixo. Então, como se originou a nossa consciência? Como os ateístas podem explicar a nossa consciência? Vai falar que consciência é resultado de conexões nervosas, etc. Olha, isso é muito absurdo, né? Falar isso. Limitar-se a isso, a nossa consciência, né?
Aqui é um local que... Nossa, olha aqui. Vou dar um zoom aqui, peraí. Existe muito além do corpo. Inclusive existem outras dimensões do universo. Existem inclusive muitos universos. Querer explicar a vida originária de um Big Bang é o absurdo do absurdo. Não querer conceber o Criador, não querer conceber um projetor de todas essas coisas, fórmulas, vida, é o pior das ignorâncias. O homem, quanto mais estuda intelectualmente, mais ele torna-se ignorante. Ao sair da natureza, querer explicar a natureza pelo laboratório, o que não se pode ver com os olhos, com os ouvidos, com os sentidos físicos, que está além dos telescópios, né? Que está além das matemáticas, como que pode querer colocar no laboratório nem números, tudo isso aqui, toda essa diversidade, essa natureza, esse design inteligente do cosmos. Isso a gente está aqui num planeta limitado. Quantos milhões, bilhões de planetas e de humanidades e de formas de vidas, inclusive mais inteligentes que a nossa, inclusive vêm nos visitar, que estão aí conosco. Já temos relatos, fotos, vídeos, alguns falsos, mas desses muitos falsos, pelo menos 1% que seja verdadeiro, já prova que existe algo além de nós, com a capacidade ilimitada de conhecimento e até de sabedoria. Por que não dizer que esses seres não são deuses? Já dizia von Däniken, né? Eram os deuses astronautas, no seu livro, explicando vários acontecimentos da nossa história do planeta Terra. Por exemplo, a própria criação da pirâmide dos egípcia, né? Como se formou aquelas pirâmides, aqueles enormes monólitos de pedras pesando toneladas, somente com aparelhos para tirar a gravidade dessas enormes pedras e amontoá-las umas nas outras. Então existiu culturas e civilizações anteriores a essa nossa raça. Nós vemos aí na Ilha de Páscoa gigantes, os moais, com vários metros de altura, e já foram descobertos carcaças e esqueletos de gigantes que demonstraram que nós tivemos uma raça anterior. Então, da onde veio tudo isso? De onde se originou a vida? De onde se originou o universo? Os gnósticos dizem que o universo originou-se do absoluto. O absoluto é esse que é o imanifestado, que está além da própria criação, que está além do próprio universo. É o espaço abstrato absoluto, de onde originou-se tudo. De onde surgiram os deuses? Falo deuses porque Deus, na verdade, não Deus é plural. Deus vem de Elohim. Elohim é uma palavra que quer dizer deuses. Não existe um Deus monoteísta. Então os deuses surgiram do absoluto, que é o espaço abstrato absoluto, de uma dimensão superior, e dessa dimensão foi desdobrando o universo, foi gerando, através de seus princípios criadores, né, que chamamos de Pai, Filho e Espírito Santo. Antes era o Pai. Nós podemos ver o absoluto como um círculo sem limites, depois um ponto nesse círculo, e depois uma cruz. Nessa cruz representa a criação, que é o universo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essas três forças cósmicas primárias. Do absoluto surgem os deuses que criam essa vida e os protótipos dela, que levam dentro de si essa ideação cósmica, e de si mesmos criam os mundos, criam os planetas, criam as galáxias,
Isso já é um grande mistério que a ciência jamais pode chegar à verdade, porque há que se experimentar longe dos arquétipos, inclusive do entendimento intelectual e mental. Esses arquétipos da origem do universo. Não pode ser visto e experimentado em laboratórios, não pode ser escritos por livros de anatomia, de física, de química, de biologia. Nós podemos ver apenas os resultados dela, que é a que estamos experimentando. Então, esses deuses criadores, os cosmocratores, criaram os universos em desdobramentos, chamamos de rondas planetárias. Então não se originou de alguma bola, de algum átomo, de alguma matéria que estava ali, que poderia estar num certo tempo e espaço eterno e que de repente surgiu do nada. Houve uma diferenciação e bum, explodiu, né? Porque o que poderia causar, por exemplo, uma certa diferenciação nessa coisa que estava da forma como estava, porque teve que ser em certo determinado momento, né? Então os cientistas eles veem certa expansão do universo, mas não veem que há expansão e que depois da retração há nova expansão. O universo pode ir, voltar e ir de novo. Como tudo flui e reflui, sobe, desce, cresce e decresce. O universo pode se recolher, mas não nessa matéria do Big Bang, mas na própria divindade, na própria ideação cósmica, ou recolher-se ao próprio absoluto, que é de onde originou-se tudo. E há um repouso nessa mesma matéria, né? Então há o caos, a não existência, que é uma forma de existência não material, não física, não tridimensional, mas que está num plano cósmico, além da nossa imaginação, além dos afetos, do corpo, da mente. Aí todas essas vidas, essas mônadas que somos nós, foi jogada no mundo da manifestação cósmica, nos diversos universos. Há muitos universos. E nossa mônada, que é essa nossa pessoa, a nossa individualidade, essa nossa mônada, foi vomitada desse absoluto pelos deuses, pelo próprio absoluto, e fomos jogados ao mundo das existências para adquirir experiências e consciência desse mundo. Porque ali no absoluto existe essa felicidade, além das palavras, além de todo o nosso conhecimento, uma felicidade que todas essas mônadas são, mas não tem consciência dela em si mesma. Cada mônada é feliz, mas não sabe por que dessa felicidade. E fomos jogados no mundo da matéria, que é o mundo tridimensional. Mas em rondas, antes fomos jogados de cima para baixo, de dimensões superiores a essas dimensões inferiores, dos mundos espirituais. Nós vemos, por exemplo, o mundo espiritual, o mundo búdico, o mundo causal, né? O mundo átmico, o mundo mental, a dimensão mental, né? Essa dimensão astral, que é a qual nós podemos projetar em sonhos, né? Podemos experimentar através do desdobramento astral. A dimensão etérica, que é a dimensão do hiperespaço, ou quarta dimensão, ou dimensão do tempo. E a dimensão de 3, de largura, comprimento e profundidade, que é a tridimensional de Euclides, que é essa que nós estamos aqui, que nós podemos apalpar, né, tocar essa dimensão, limitada, né, nas suas leis. Enquanto mais sutil, mais para cima, menos leis, mais felicidade. Então, saímos do absoluto, com o objetivo de adquirir consciência, que é o que responde de onde viemos do absoluto, para que viemos, né? Vamos entrar aqui e ver o que tem para ali, né? Deixa eu ver se vamos entrar aqui mesmo. Interessante, né? Vamos mais para frente, não, vamos mais... Eu quero mostrar outros lugares ali. Aqui temos uma trilha aqui que os ciclistas e os motociclistas fazem, né? No meio da serra, nesse platô aqui. Mas ainda continuamos a subir.
Mas quero mostrar umas certas rochas muito lindas ali. Se a bateria der, né? Já tem 30 minutos de vídeos. Nós então viemos para adquirir consciência. Muitas mãos não querem saber de nada. São essas pessoas que não querem nada de espiritualidade. Então elas ficam apenas como, né, curtidores da vida, gozadores da vida, não querem saber de espiritualidade, não querem saber de transformação, de autorrealização, né? E voltaremos para o próprio absoluto, mas isso depois de muitos trilhões de anos, é claro. A todo ser humano é dado 108 existências para a sua autorrealização íntima, que são 108 vidas. Depois de término essas 108 existências, passa-se a evoluir. Então passamos pelos reinos mineral, como elemental desses reinos mineral, depois vegetal, depois vamos ao reino animal. Quando estivermos separados, passamos a esse elemental, passa a se tornar a essência que anima um corpo físico. E vamos nos localizar no reino humano. Então temos aí 108 existências para chegar à autorrealização. Caso não nos autorrealizemos e não eliminemos o ego, vamos evoluir. Vamos novamente baixar. Vamos evoluir novamente aos reinos animal, depois para o vegetal, depois para o mineral. Isso com o propósito de eliminação do ego. Porque o ego é uma matéria, uma certa energia que precisa da própria natureza. Quando não consciente, quando não a eliminamos consciente com trabalhos conscientes, que já explicamos, autoobservação, arrependimento, compreensão, e a própria eliminação do ego, se não fazemos consciente, a natureza se encarrega de fazer isso. É o que chamamos de inferno também. O que se conhece de inferno é a própria involução. Infernos são regiões inferiores. Esses elementais, então, vão para reinos inferiores. Se vemos reinos evolutivos na natureza, como certos minerais evolutivos, ouro, diamante, pedras preciosas, vamos ver formas de elementais evoluindo, assim como vegetais evolutivos e animais evolutivos. Nós vemos processos de evolução em certos animais, como tigres, né, pássaros, golfinhos, gatos. São animais evolutivos que estão a um passo de alcançar o reino humano. E animais involutivos, como o porco, baratas, né, ratos, a maioria dos insetos, vermes, estão em processos involutivos. É o que chamamos então de inferno, que vem do latim infernus, né? Região inferior, que é conhecido também como Tártaro, Avite, Seol. Jesus falava de Gena, né? O Gina. Tem o inferno de gelo dos nórdicos, tem o lago de fogo e enxofre, que fala no Apocalipse, também por Jesus, né? Fala-se da segunda morte. Então, terminadas essas 108 existências, se não nos autorrealizamos, vamos evoluir, vamos baixar. Por isso que eu contestei que aos espiritualistas que acreditam na lei de evolução, estão equivocados. Porque a evolução por si só não leva à revolução da consciência, que é a transformação mesmo real da consciência, que é a autorrealização íntima do ser. A evolução jamais nos levará à autorrealização, porque ela tem um limite. Você tem 108 existências. Se você não der um choque, esse trabalho espiritual, se não for dado um choque consciente, com esforços conscientes, não se consegue chegar à verdadeira revolução da consciência. Então nós temos que ir além da evolução. Aqueles que estão metidos no dogma da evolução espiritualista estão perdendo tempo. Você não vai evoluir, nem com dor, nem com experiências. Se a dor melhorasse a humanidade estaria já
totalmente transcendida. Jamais a dor, experiências nenhuma de passar por dificuldade, nem karma nenhum, leva a espiritualidade, à auto-realização íntima do ser. Senão um choque consciente, na sua consciência, um transformar-se de verdade, que é um trabalho prático e real, não uma teoria, não esperar que o tempo vai melhorar, não esperar que novas reencarnações vão melhorar, outros planetas vão fazer isso, jamais. Se não dermos um choque, vamos continuar para sempre as mesmas pessoas, acabadas as 108 existências, por mais que você estudou livros, foi espírita e pertenceu a diversas organizações espirituais, terá que evoluir. E nesses momentos já estamos nas últimas existências, nos últimos momentos agonizantes da humanidade, no término da quinta raça ariana. Já existiam outras raças, e aqui já estamos no finzinho da raça ariana. Vamos entrar ali. Se não dermos um choque, acabará 108 existências e vamos evoluir nisso que chama-se a roda do Sansara. Imaginemos uma roda. A roda do Sansara. Ela tem dois lados, né? Um lado esquerdo e um lado direito. Pelo lado esquerdo vai subindo de forma no sentido horário, né? Do relógio. A evolução, os processos evolutivos do reino mineral ao reino humano. Do humano temos 108 existências. Terminadas essas 108 existências, vamos chegar à involução. Então, o homem, por exemplo, não veio do macaco. É ao contrário. O macaco é a involução do homem. Na verdade, o homem cruzou-se com alguns símios, alguns animais daquelas épocas, né? Nas raças anteriores, na Lemúria, e originou-se essa espécie de, né, Neandertal, Australopithecus, etc. Eles falam que o homem originou-se daí, mas não. Aqueles lá eram uma degeneração do próprio homem, que era um cruzamento do próprio homem. Então o macaco é muito parecido com o homem, não pelo propósito do homem surgir do macaco, mas ao contrário. Esse macaco é a involução do homem. Voltando novamente a Darwin, a lei da seleção das espécies. Voltamos a enfatizar. Não se verificou, jamais se verificar em laboratório, não se pode comprovar essa lei de seleção natural das espécies. Não se pode originar uma espécie a partir de outra espécie. Por mais que um pássaro tenha alguns bicos mais alongados, outros não, e aqueles mais alongados conseguem certos alimentos, e por isso e tal, etc. Não é que é toda teoria e baboseira de Darwin, né? Na verdade, nunca se explica por que então surgiu o próprio pássaro em si, né? Porque é fácil de concebermos que um animal pode até mudar algumas coisas, aspectos, mas o próprio animal em si, como ele originou-se. E pela complexidade das estruturas atômicas de organizações dessas células, verifica-se que é muito complexo e que precisa-se um projetista. Até o nosso tempo terrestre, se formos ver toda essa diversidade, não daria para formular e surgir essa exuberante vida. Nem trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de anos. E não existe circunstância em um planeta. Não pode se passar tanto tempo no planeta. Ele passa por certos aspectos. O planeta não dura mais que alguns bilhões de anos. Nós sabemos, inclusive, na própria ciência. Então, é absurdo, né, que toda essa vida originou-se do acaso, né, de algum tipo de célula, de algum tipo de monera, de bactéria, etc. Né? Vamos agora a outra região ali. Espera aí, aqui. Então, se não dermos um choque, perdemos as 108 existências, evoluímos e vamos às regiões inferiores, ao inferno. Então, passamos por esses reinos inferiores, mas não só isso. A nossa essência, consciência e o ego, elas estarão psiquicamente envolvidas nas regiões inferiores, que é o que chamamos então de inferno, localizado no centro da Terra, na epiderme da Terra, e é um local de uma dimensão grosseira, né? É pior que essa nossa. O tempo doloroso
a nossa essência é passar por todos essas contemplações com todas as suas criações diabescas, que são seus próprios diabos internos, nesse mundo perdido, sem luz do sol, durante milhares e milhares de anos. Então, todas essas pessoas se verão nessas regiões infernais, para se eliminar o ego, que as dores são terríveis. Para termos uma ideia, basta estudarmos a Divina Comédia de Dante Alighieri, na Divina Comédia de Dante, temos os círculos dantescos, né? Então temos 9 círculos correspondentes a cada um dos nossos defeitos psicológicos, né? No 9º círculo estão os traidores, alguns círculos estão os luxuriosos, né? Os que abusam do sexo, os fornicários, lascivos. Alguns estão os iracundos, né? Os assassinos. A outros estão os glutões, a outros estão os beberrões, né? A outros estão os vaidosos, os orgulhosos. E nós temos que passar milhares de anos nessas profundezas, sem ver a luz do sol, uma dimensão pesada, onde o tempo, 1 minuto parece uma eternidade, para eliminar o ego, porque nós não fizemos de forma voluntária. Então, onde que é a evolução? Onde que o não transformar-se dos espíritas, dos espiritualistas, envolvendo também outras culturas espiritualistas, Rosa Cruz, seja, outras ordens, né? Que falam de uma certa evolução, que creem em uma certa evolução, que acham que com o intelecto, que com apenas a informação intelectual, assim como a cultura racional, que acham que apenas a ler muitos volumes de livros, seus livros da cultura racional, vão poder evoluir apenas a passo de ler os livros. Eles estão totalmente equivocados, porque há que há uma transformação mesmo, um trabalho mesmo. Para criar as virtudes há que morrer no ego. Não existe outro caminho para nos espiritualizarmos. Algum animalzinho aqui. Sem que haja morte do ego. Então aí falamos da lei de evolução e involução. E o único método de sair dessa roda é a revolução da consciência. Então nós saímos do absoluto, o objetivo é a autorização ou não. As pessoas têm o livre-arbítrio e por isso elas desenvolvem o ego, outras desenvolvem, mas chega um momento de encontrar esse caminho, de se arrependerem. Estou pensando em subir ali ou ali. Acho que dessa vez eu vou subir aqui. Um monte de pedra amontoada aqui, parece que não foi uma pedra. Essas pedras foram amontoadas não ao acaso, vejam bem. Alguém as amontoou aqui, ó. Tá vendo aqui? Interessante, né? Vamos subir num certo local aqui que parece que tem coisas interessantes aqui. Vamos ver se a bateria não acaba, né? Se acabar de qualquer momento, vocês sabem, porque já tem 40 minutos. Não tá dando para dar um tema muito intelectual, assim, concentradamente. As palavras às vezes surgem de forma meia. É porque realmente o cansaço físico. Mas estamos também mostrando esses locais maravilhosos. Em todos esses santuários aqui tem certos elementais, tem muitos elementais inclusive, e eles nos veem, nós não vemos eles, porque estamos adormecidos. Crianças inocentes veem criaturas, falam, olha mamãe, olha lá, tô vendo. Vêm fadas, né, gnomos, pigmeus, são motivo de chacota dos céticos, né, mas que são um fato para os clarividentes. Aqui temos mais pedra. Interessante, né? Essa pedra parece que foi posta em cima da outra. Veja aqui. Ó. O que é isso aqui? Caiu ali. Isso aqui. O que foi colocar ali em cima? Será que tem uma passagem secreta?
O que tem aqui, hein? Parece que foi encaixado aqui dentro. Veja bem, olha aqui. Olha aqui, gente. Ó. Incrível. Depois eu vou, esse vídeo levo ali na certa caverna. Aquelas Stonehenge, por exemplo, não foi criado por esses seres comuns, né? Foram criados por extraterrestres. Já citei os moais da Ilha de Páscoa, as pirâmides do Egito. Muitos corpos circos aí que vocês veem aí pela internet, que ali são apenas falsidades, raramente. Mas as ilhas de Nazca, né? Ai, as ilhas de Nazca no Peru, nossa, olha aqui. Aquelas lá são reais. São linhas, né? Que têm certas representatividades. Vêm-se certos animais, né? Que tem certos símbolos cósmicos, né? Essas todas bonitinhas aí, feitas em plantações de milho, que seja de trigo, etc. Isso tudo são grandes mentiras, assim como vários OVNIs que se vê aí são muito mentirosos, né? Espera, que é meio complicado, hein? Olha, uma planta ali. Vamos ver aqui mais pra cá. Então, você que é fundamentado na teoria da seleção de espécies, saiba que essa teoria é um absurdo, que não tem razão nenhuma, que não tem lógica. Todas as coisas surgiram do grande arquiteto do universo, que é Deus, que podemos colocar de diversas formas, né? Diversos nomes. Não é um Deus só, não é um Deus monoteísta. O Deus monoteísta foi criado, não existe. Deus é Elohim, Elohim literalmente é deuses, não é Elohim. A atribuição que os teólogos equivocadamente e enganosamente colocam como as várias qualidades, né, de Deus. Não é isso, não. É deuses mesmo. Não é que está dizendo várias qualidades de Deus. Olha que lugar bonito. Vou subir um pouco mais aqui. Então o Elohim criou todas essas coisas. Vou dar um zoom. Todo o universo, os universos, os Elohims, né, os deuses criadores. Inclusive Jeová é apenas um daqueles deuses. Jesus é um outro deus. Buda, um outro deus. Krishna, anterior a Buda, um outro deus. Zoroastro, também um deus. Quetzalcoatl, no México, um deus. Tem muitas divindades. Couto Rumi, Conde Saint-Germain, Samael, Anvior, Michael, Gabriel, Rafael, Anael, Zacariel, quase todas as terminações El, né? São deuses, criadores que estão no universo. E muitas pessoas aí são deuses dormidos. Aliás, Deus é a nossa própria mônada, né? Cada um de nós é um Deus em potencial. Cada pessoa tem um Deus particular dentro de si. Jesus despertou Deus. Tanto que Jesus falava assim: meu Pai que está em secreto. E quando Jesus falava a nós, ele falava assim: vosso Pai. Então Jesus não falava assim, nosso Pai. Ele falava meu Pai, e a nós ele falava vosso Pai. Ou seja, então nós temos o nosso Pai. Então nós temos que despertar Deus em nós. E aí seremos um Deus. Nós temos Deus como essa mônada que saiu do universo. Veja, a nossa mônada se desdobrou do todo, do universo, do absoluto, né? Olha aqui. A nossa mônada desdobrou-se do universo. O objetivo dessa mônada é lançar essas partes humanas, que é essa nossa parte, a nossa alma, a essência, que foi antes elemental desses reinos inferiores, que desenvolveu-se. E vamos ter 108 oportunidades para autorrealização. E ela depois recolhe esses elementos inferiores dela, nela mesma, na mônada, e volta ao absoluto. Mas isso nós temos aí, então, as 108 existências. Vamos evoluir aos infernos. Vamos evoluir de novo,
depois de passar milhares de anos nas regiões infernais, milhares de milhões de anos nos reinos inferiores, mineral, vegetal, animal, depois humano. E aí vamos evoluir novamente. Então esse ciclo ele repete-se 3.000 vezes. Então são 324.000 existências que você tem para se autorrealizar, para se chegar à perfeição. Inclusive, Jesus falou assim: sede perfeitos como o vosso Pai que está em secreto. Sede perfeito. Então Jesus falou para nós sermos perfeitos, como o nosso Pai. Então aquele que é perfeito como o Pai, ele é o próprio Pai. Por isso que Jesus e o Pai eram um só. O Cristo é um princípio cósmico. Então Cristo não é um sujeito, não é Jesus apenas. Cristo é uma unidade múltipla perfeita. Cristo é como se fosse uma patente. Todos nós temos o Cristo. Ele é o fogo do fogo, é INRI.